Bom dia. Então, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Trouxe aqui para esta oportunidade esse tema que está colocado aí na tela, o jugo de Jesus. Primeiro, uma explicação. Da última vez que estive aqui no domingo de manhã, em outubro do ano passado, eu trouxe uma reflexão em torno de uma fala do Cristo que se encontra no capítulo 11 do Evangelho atribuído a Mateus e que se resume no seguinte: Vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Conforme eu disse naquela ocasião, esta frase do Cristo nos propicia o ensejo de fazermos algumas reflexões em torno de duas ordens diferentes de ideias. A primeira parte dela, vinde a mim, foi a que abordamos naquele dia, nos remete à atitude de prece. A segunda parte desta frase do Cristo, segundo o meu modo de ver, nos permite avançar um pouco essas reflexões para um outro campo. Ao dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o Cristo certamente está nos propondo a ideia de absorvermos com a maior plenitude possível os seus ensinamentos. Ele nos assegura que, se isso for feito, com a plenitude que se espera que seja feita, que consigamos atingir, nós alcançaremos uma determinada meta. E aí, quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele nos acena com um horizonte, uma possibilidade de, inclusive, alcançarmos a sua própria condição. Em outras oportunidades, por diversas vezes, ele chegou a dizer, vós sois deuses, podeis fazer o que faço. Era uma referência clara à lei do progresso, à lei do crescimento espiritual, da qual ele tinha, com absoluta certeza, pleno conhecimento, e que o Espiritismo também nos ensina. Então, esta proposta, achareis repouso para as vossas almas, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, são duas coisas ligadas. Façam o que eu estou dizendo, aprendam comigo, sigam esse roteiro, e em seguida diz o que vai acontecer como consequência disso. Encontrar esta condição, esta meta, que proporcionará a todos nós felicidade plena, esse repouso para as vossas almas. É claro que isso não se refere absolutamente ao descanso eterno apregoado pelas religiões cristãs tradicionais. Trata-se de um estado de alma, de um estado de espírito, ao qual se chega mediante a progressão contínua, o esforço contínuo de aprendizado e aplicação,
que resulta num estado de felicidade inalterável. Para a gente examinar isso melhor, eu vou trazer aqui um pouquinho da escala espírita elaborada por Allan Kardec e apresentada inicialmente num livro pequeno que surgiu em 1859, chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Um livro que depois teve um considerável desenvolvimento, resultando em 1861 no surgimento de O Livro dos Médiuns, já então um volume bem mais amplo. Pela primeira vez, então, neste livro, ele havia apresentado esta escala. Em O Livro dos Médiuns, ele a suprimiu, porque ela já estava, então, na edição definitiva de O Livro dos Espíritos. Isso vai aparecer a partir do item 100 do Livro dos Espíritos. Só como um comentário, a título de ilustração e esclarecimento, o Livro dos Espíritos, como todos nós sabemos, surgiu pela primeira vez em 1857, 18 de abril. Porém, tinha nessa ocasião apenas 501 itens, ou, se quisermos, perguntas e respostas. A edição definitiva, que é aquela que nós temos aí, estudamos hoje, com 1018 itens, foi surgir apenas em março de 1860. Então, a partir desta edição, nós temos a escala espírita. E esta escala é uma classificação que o Kardec elaborou com o auxílio do apoio espiritual que ele tinha, dos espíritos superiores, apresentando uma ordenação, digamos assim, para os espíritos encarnados ou desencarnados. Porém, é preciso entender, espíritos a partir de um certo grau de desenvolvimento, quando já conseguem ter o discernimento do bem e do mal, o livre-arbítrio e, portanto, a possibilidade de escolha. É muito importante que nós não vejamos aqui, nesta escala, aqueles espíritos que estão na origem, os espíritos primitivos, que ainda estão começando o seu processo de desenvolvimento. Aqui ele os toma a partir de um ponto em que eles, já capazes de discernir o bem e o mal, se apresentam com determinadas características. Daí ele os dividiu em 3 ordens. Essas 3 ordens foram divididas em 10 classes. De baixo para cima, então, nós temos a terceira ordem, os espíritos que ele chamou de imperfeitos. E é bom nós notarmos que a palavra imperfeito não é propriamente um adjetivo. É um nome que ele usou para classificar esta ordem, como nós vamos claramente compreender. Esta terceira ordem, ele a dividiu em 5 classes. Como ao todo são 10 classes, de baixo para cima, portanto, os que compõem a terceira ordem vão da 10ª à 6ª classes. Tá? A característica geral, em termos gerais, espíritos imperfeitos, segundo a conceituação que o Kardec apresentou, é isso aqui: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que são consequência disso. 5 classes, indo da 10ª à 6ª. A segunda ordem, que se inicia, portanto, na 5ª classe e vai até a 2ª, é a dos espíritos que ele chamou de espíritos bons. E novamente eu repito, espíritos bons. Bom aqui não devemos entender como um adjetivo, mas sim como um nome que foi dado.
Porque muitas vezes, se nós entendermos o bom aqui como um adjetivo, nós somos inclinados a achar que nós estamos aqui dentro. Porque às vezes a gente pensa, olhando isso, a gente tem a ideia de boas pessoas, criaturas boas. E aí, naturalmente, somos propensos a nos incluirmos aqui, porque todos nós somos criaturas boas. Todos nós somos boas pessoas. Estamos aqui tentando aprender, tentando nos melhorar, nos esforçando de alguma forma, cada um numa proporção diferente. Não estamos lá fora cometendo crimes, etc, etc. E temos a tendência então de achar que nós estamos aqui. Vamos ler com calma essa questão aqui. O que caracteriza de uma forma geral? Porque são 5 classes, tem características um pouco diferentes entre uma e outra, mas de um modo geral, a segunda ordem, espíritos bons, é o seguinte: predominância do espírito sobre a matéria. Lembrando que o anterior era o contrário, predominância da matéria sobre o espírito. Aqui, predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Notem que isso é muito interessante, é muito importante. Só o desejo do bem. E aí ele vai dizer que, claro, isso varia em função do grau de desenvolvimento alcançado. Uns possuem mais ciência, outros mais sabedoria, bondade, etc, etc. Muito bem. Mas, vejam o que nos interessa mais de perto. Essa segunda ordem, espíritos bons, quando encarnados, como é que eles agem? Como é que eles se comportam? Quais as suas características? São bons e benevolentes para com seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. E essa parte que eu grifei é naquela na qual devemos prestar mais atenção. Não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme, e fazem o bem pelo bem. 4 classes, portanto, indo da 5ª à 2ª. Por que eu havia dito que é preciso tomar cuidado quando a gente tem a tendência de se achar enquadrado nessa ordem de espíritos bons? Perguntemos-nos rapidamente a nós mesmos e analisemos qual é a nossa resposta. Se for sim, provavelmente estamos na 3ª ordem. Se for não, podemos estar nessa. Nós já sentimos alguma vez, num grau qualquer, ódio, inveja, mágoa, ciúme? Já sentimos, já experimentamos isso alguma vez? Então, não há a menor dúvida. Aqui a coisa está muito clara. Essa turma aqui, raramente algum deles é encontrado encarnado na Terra. Muito raramente. São mais exceção do que regra. Nós os conhecemos porque eles existem em quantidade muito numerosa, porém desencarnados cuidando de nós. São espíritos protetores, chamados anjos guardiões, não é? Esses estão acima de nós. Mas no geral, nós todos, no geral, com raríssimas exceções, ainda nos encontramos dentro da ordem dos espíritos imperfeitos. Mas tudo isso para a gente chegar na 1ª ordem, que é a ordem dos chamados espíritos puros. Então vamos repetir aquela consideração. Puro ou perfeito também não é um adjetivo, porque se fosse nós teríamos só 2 ordens. O que não é perfeito é imperfeito. Então seria só perfeito ou imperfeito. Não, são nomes que ele deu. E aqui, essa categoria é aquela à qual fiz alusão no início. É aquela condição máxima, é aquele grau máximo de depuração ao qual chegaremos, onde gozaremos de uma felicidade inalterável. Daí Jesus ter dito: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e achareis repouso para as vossas almas.
Esses espíritos gozam de uma felicidade inalterável. Características básicas: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação a todos os outros. Kardec, nessa época, nessa oportunidade, ainda não se atreveu a dividi-los em classes, a hierarquizá-los. Convenhamos, já é muito difícil para nós imaginarmos um espírito dessa natureza aqui. Dividi-los em classes, ordená-los numa hierarquia, seria algo muito mais difícil. E nessa ocasião ele deixou por isso mesmo, classe única, uma só, nessa ocasião. Qual a descrição básica desses espíritos? Percorreram todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria, atingiram a soma de perfeição que é possível atingir, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, para eles é a vida eterna no seio de Deus, gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material, e não é absolutamente uma felicidade, uma ociosidade monótona em perpétua contemplação. Agora, é interessante nós nos recordarmos do seguinte: os espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, onde com quase toda certeza nós nos enquadramos, ainda estão sujeitos a provas e expiações. Os espíritos da segunda ordem, os espíritos bons, só provas, não mais expiações. Esses aqui, nenhuma nem outra, porque eles já alcançaram a plenitude, já se libertaram de tudo isso. Agora, surge com alguma frequência, às vezes até mesmo dentro do movimento espírita, um questionamento assim: se está dito que esses espíritos não reencarnam, como poderia Jesus ter reencarnado entre nós? Notem que só a pergunta em si já é absurda. Vou explicar por quê. O Espiritismo nos apresenta, Kardec faz isso no livro A Gênese de modo específico, mas em outras partes, na revista principalmente. O Espiritismo nos apresenta Jesus como o único espírito dessa natureza, espírito puro, do qual nós temos notícia. Esses espíritos, e eu disse no princípio, a princípio Kardec não ousou classificá-los ou dividi-los ou hierarquizá-los. Porém, um pouco mais tarde, e a gente pode encontrar isso no livro O Céu e o Inferno, no 3º capítulo, chamado O Céu, ele se atreveu a fazer uma pequena hierarquização. Ele faz um comentário mais ou menos assim: os da ordem mais elevada são aqueles que compõem o Conselho Supremo de Deus. Depois, aqueles, ele os chamou de Messias, ou Espíritos puros, mensageiros de Deus, aqueles encarregados de dirigir, presidir a formação de mundos, dirigir turbilhões planetários. Turbilhões planetários, ele entendia nessa expressão sistemas planetários, como o sistema solar, por exemplo. E depois, aqueles encarregados de dirigir mundos. Ele mais ou menos elaborou uma hierarquização, mais ou menos, sem entrar em muito detalhamento. Jesus é tido, dentro do movimento espírita, como aquele que, por ocasião da formação do planeta Terra, já estava nessa condição. E teria sido ele aquele que teve a incumbência de presidir a formação deste planeta. Porque já era naquela ocasião, e a nossa ciência estima o tempo da Terra em torno de 4 bilhões e meio de anos,
Já naquela ocasião, ele seria então um espírito que teria chegado a este grau. Ele os hierarquizou mais ou menos assim. E eu dizia, de vez em quando alguém se questiona, se esses espíritos não reencarnam, como é que Jesus reencarnou aqui? Primeiro, Jesus não reencarnou aqui. É preciso nós considerarmos isso. Jesus encarnou aqui no planeta Terra. Ele não reencarnou aqui no planeta Terra. Primeiro, reencarnar aqui, precisaria ele ter estado reencarnado aqui antes. E como nós vimos, isso é impossível, porque todo o seu processo de crescimento, e é preciso não esquecermos ainda de um detalhe: não há privilégios na criação de Deus. Portanto, qualquer um desses espíritos, incluindo Jesus, que devem existir aos milhões, em quantidades inumeráveis pelo universo, todos eles tiveram o mesmo ponto de partida que nós tivemos, simples e ignorantes. Portanto, ele há que ter cumprido uma trajetória evolutiva em algum lugar, em algum momento, que foge à nossa compreensão. Certamente não foi aqui, mas ele o fez, de qualquer maneira. E assim como ele chegou a essa condição, nós também chegaremos. Então, esses espíritos, ele nunca havia estado aqui, portanto não reencarnou aqui. E ainda que tivesse estado, nós não consideraríamos uma segunda vinda de Jesus aqui, se ele achasse necessário fazer isso, ainda assim nós não consideraríamos isso como uma reencarnação. Porque do ponto de vista espírita, reencarnação é o processo de reentrar na carne para passar por provas e expiações necessárias ao crescimento, ao desenvolvimento. Esses espíritos não precisam disso. Portanto, chamaremos, se por acaso Jesus entendesse de voltar aqui, nós chamaríamos a isso novamente de uma segunda encarnação de Jesus. Encarnam quando querem, por vontade própria, por seu livre-arbítrio, para cumprir determinadas tarefas, determinadas missões. Então, a natureza de Jesus, que muitas pessoas, como é que Jesus podia encarnar? Circulou durante muito tempo, nos primórdios do cristianismo, nos primeiros séculos, uma filosofia tendente a acreditar que Jesus não tivera um corpo carnal. Era a filosofia defendida pelos docetas ou pelos apolinaristas, que, conforme o Kardec vai comentar no livro A Gênese, esse pessoal foi excomungado, inclusive depois, pela igreja ali por volta do século IV. O que o Kardec diz? Qual é a posição espírita a respeito dessa questão? Jesus teve ou não teve um corpo como qualquer um de nós? Essa questão é oportuna e é importante que ela fique bem esclarecida, porque na época do Kardec surgiu um cidadão que elaborou uma obra que ganhou um certo prestígio, e aliás tem prestígio até hoje dentro da FEB, Federação Espírita Brasileira, lamentavelmente, um cidadão chamado Jean-Baptiste Rustang. A nossa FEB, infelizmente, é rustanguista. E o que acontece? Rustang defendia a ideia de que Jesus não tivera um corpo carnal, apenas um corpo fluídico. O Kardec vai dizer, diferentemente disso, no posicionamento espírita, isso que nós estamos vendo aqui. Isso está no capítulo 15 do livro A Gênese, os milagres do Evangelho, no primeiro ponto, superioridade da natureza de Jesus. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, e vejam que eu grifei, porque aqui ele define então Jesus, como espírito puro, desprendido da matéria, devia viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, da qual não possuía as fraquezas. Notem bem essa observação que o Kardec faz em relação a Jesus.
mais da vida espiritual do que da vida corporal, da qual não possuía as fraquezas. E seguindo, sua superioridade sobre os homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta. Grifei também aí. E da qualidade do seu perispírito, constituído da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Isso define com muita clareza, e não é só aqui que o Kardec fala disso, no livro A Gênese ele vai falar disso mais tarde também, num tópico sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, que é muito importante que seja lida. Ali ele também vai abordar essa questão. Então, o que acontece, e nós vamos falar sobre isso rapidamente aqui. As religiões, de um modo geral, as religiões cristãs, digamos assim, de um modo geral, têm uma dificuldade muito grande para entender a natureza de Jesus. E os não religiosos, mais ainda. Para o Espiritismo, essa dificuldade desaparece. Porque o Espiritismo considera uma coisa que as religiões cristãs não consideram, que é a evolução do espírito. A possibilidade do espírito progredir e alcançar uma condição superior de desenvolvimento, de pureza, de conhecimento. As religiões tradicionais não conseguem fazer isso, porque de um modo geral as religiões possuem princípios imutáveis. E os dogmas particulares de cada religião estabelecem, como nós sabemos, especialmente as cristãs, que o espírito é criado por ocasião do nascimento e sua destinação definitiva é determinada por ocasião de sua morte. Um julgamento, céu, inferno, acabou. Não há a perspectiva de crescimento infinito como há dentro da doutrina espírita. Portanto, essa perspectiva de evolução espiritual não existe fora do espiritismo. A ideia de evolução está presente, sim, na ciência, de modo especial, mas do ponto de vista material. Todo mundo, ou quase todo mundo, admite a evolução do homem, desde o seu surgimento há milhares, milhões de anos. Todos admitem, ou quase todos, o Australopithecus, não sei das quantas, Pithecanthropus erectus e assim por diante, até chegar ao Homo sapiens sapiens, etc, etc. Mas isso, do ponto de vista corporal. O Espiritismo considera a evolução não apenas, é claro que o Espiritismo caminha com a ciência, onde a ciência tem condição de analisar tudo isso. Porém, o Espiritismo vai além. O Espiritismo considera a evolução do ponto de vista espiritual. Então, nós temos condição de entender um espírito da natureza de Jesus por causa disso. Caso contrário, o que acontece? Acontece aquilo que todos nós sabemos. As religiões cristãs consideram Jesus como Deus. Por quê? Porque não conseguindo entender como é que uma criatura poderia alcançar aquela condição, porque não admitem a possibilidade da evolução espiritual, não conseguem compreender a ideia. Então, para fazer aquilo tudo, para ser aquilo que Jesus era, só podia ser Deus. E fora da religião, os não religiosos têm uma tendência um pouco diferente. É trazer Jesus à condição de um homem qualquer, sujeito às fraquezas, às limitações próprias de todo ser humano aqui da Terra. Então, ou 8 ou 80. Quem consegue ter essa concepção acerca do Cristo e de todos nós, desse processo todo de crescimento, ao qual todos estamos expostos e sujeitos, somos nós. Fora disso, ninguém mais consegue. Agora, eu vou examinar rapidamente a questão do porquê que ele fala: aprendam comigo, que eu sou manso e humilde, e meu jugo é suave.
O Kardec colocou essa parte aqui, esse texto, já em O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele colocou mais para falar sobre reencarnação. Mas nós vamos examinar isso sob um outro aspecto também. Quando Jesus fala para as pessoas, isso está no mesmo capítulo 11 daquela frase inicial: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então aqui há uma questão interessante a ser compreendida. Eu me apoio no professor Carlos Torres Pastorino, mas esse entendimento não é só dele. É provavelmente da maioria dos estudiosos que se dedicam com certa profundidade a estudar isso. A expressão utilizada, os que de mulher têm nascido, ou nascidos de mulher, pode gerar alguma dúvida. Porque para nós poderíamos nos indagar, mas Jesus não nasceu de mulher? Porque a história da concepção, Imaculada Conceição, a Virgem Maria, etc., isso aqui para nós é lenda. Nós sabemos que Jesus nasceu em condições naturais, normais, como qualquer outra pessoa, e teve vários irmãos, inclusive. Não tem essa história de Virgem Maria, nós todos sabemos disso. Então ele não nasceu de mulher? Nasceu. Mas o que é essa expressão do ponto de vista evangélico? Nascidos de mulher se referia àqueles que estavam encarnados na terra e que ainda não haviam alcançado o ponto máximo da condição de espírito puro e que, portanto, ainda necessitavam reencarnar. O que é que Jesus está dizendo aqui? Está fazendo um elogio rasgado a João Batista, claramente se percebe, ele é o maior. Daqueles que ainda estão num processo de evolução, não tem ninguém maior do que João Batista, nem que se iguale a ele. A expressão filho do homem, Jesus atribuiu-se a si mesmo algumas vezes. Então, há uma interpretação nesse sentido. Quando se falava nascidos de mulher, referia-se àqueles que ainda estavam no processo de desenvolvimento, que ainda precisavam reencarnar. Quando se referia ao filho do homem, é aquele que já atingiu o ponto máximo do desenvolvimento. Não me perguntem o porquê disso, porque não saberia dizer. Então aqui, aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. Aqui ele é grande, não tem ninguém maior, mas no reino dos céus o menor é maior que ele. Aqui Jesus parece avalizar a classificação que Kardec ousou fazer. O menor no reino dos céus. O reino dos céus vai significar para nós aqui aqueles que já alcançaram a condição de pureza de espírito, já alcançaram o grau máximo, o espírito puro. E ele fala, o menor lá é maior que João. O menor dentre os espíritos puros, é claro, porque esse já era maior do que João, ainda precisava reencarnar, conquanto fosse um espírito de alta envergadura. Mas o menor dentre os puros era maior que ele, é óbvio. O que de certa forma confirma a assertiva de Kardec em classificá-los em hierarquias. Se Jesus está dizendo que o menor lá é maior que João, é porque lá tem menores e maiores. Isso fica fácil de entender. E aí ele vai falar de reencarnação. Desde os tempos de João até agora, se faz violência ao reino dos céus. Daí a expressão, aprendei de mim que sou manso e humilde. O que acontecia? Desde séculos e séculos antes, os judeus vinham sendo levados à conquista da terra prometida. E isso se fazia pela violência, matando, passando a fio de espada, tudo que encontravam no seu caminho, que tivesse vida, a caminho da terra prometida, do paraíso para eles, paraíso da terra, paraíso terrestre. Então, desde os tempos de João Batista, porque João estava encarnado, João ainda estava ali, não faria sentido, como diz Kardec,
Jesus referir-se a João Batista num tempo passado. Acontece, como todos nós sabemos, que ele aludia ao tempo em que João vivera na terra como o profeta Elias. Essa é uma sequência que nós todos conhecemos. Isso aqui ainda é um momento em que João Batista não havia sido degolado, mas há aquele instante, um pouco depois, em que Jesus se transfigura na presença de Tiago, Pedro e João e conversa com Moisés e com Elias, que vai despertar nos 3 discípulos uma desconfiança, porque ao ver aquela cena descendo do monte, eles vão se lembrar de que as Escrituras diziam que antes do Cristo, antes do Messias, devia vir Elias. E aí eles vão ter aquela dúvida: você não é o Cristo? O Elias não tinha que vir primeiro? Cadê ele? E é nesse momento, como todos nós sabemos, que Jesus tira todas as dúvidas acerca da reencarnação de Elias como João Batista, dizendo a eles assim: em verdade vos digo que Elias tem que vir primeiro, mas ele já veio, e os homens não o conheceram, e fizeram com ele o que bem entenderam, porque já o haviam matado, e assim também farão sofrer a mim. Vejam que essa referência é muito clara, e o Evangelho, especificamente o Evangelho atribuído a Mateus, traz uma frase entre parênteses: e os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Isso ficou muito claro. Então aqui, quando ele fala desde os tempos de João, ele está falando de 5, 6 séculos antes, quando João estava encarnado na terra como Elias. Se faz violência ao reino, ou seja, o reino dos céus é conquistado pela violência. O paraíso, eles avançavam matando, exterminando, na busca do paraíso que eles procuravam. E depois ele confirma dizendo apenas isso: se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quando Jesus faz isso, desde os tempos, o reino dos céus é conquistado pela violência, ele vai dizer: comigo é diferente. A minha pregação, o meu ensinamento não é esse. Antigamente se acreditava nisso, que pela violência se chegaria ao paraíso. Agora eu venho ensinar de uma outra maneira: mansuetude, perdão, amor, humildade. Aí, isso era que causava muita estranheza a quase todos os judeus da época, porque o que eles queriam de alguém que se dissesse o Messias, que se dissesse o Cristo, era que ele viesse na condição de um rei terreno, poderoso, que os colocasse na condição a qual eles se julgavam merecedores, supremacia sobre todas as nações. E aí aparece um Messias daquele tipo, pregando amor, dar a face esquerda para quem bater na direita, amar o inimigo, perdoar, coisas próprias de pessoas covardes, no entendimento existente então. Essa passagem aqui vai nos ajudar um pouquinho mais, para a gente fechar. Ele disse assim: atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Os religiosos da época agiam assim. Eles atribuíam às pessoas obrigações que não eram nem de longe possíveis de serem cumpridas. E Jesus então vinha dizer: comigo é diferente, o meu jugo é suave. O que é que significa? Eu simplesmente estou pedindo uma coisa fácil de fazer. É caridade, é amor, é perdão, é compreensão, é humildade, é mansuetude. João teve uma dúvida num dado momento e mandou seus discípulos lá perguntar. Estava preso. Mandou seus discípulos perguntarem a Jesus: é você mesmo? É você mesmo? No começo parece que ele não tinha tido dúvidas sobre Jesus. Quando ele o batizou no Rio Jordão, a gente fica com toda a certeza naquela passagem
que ele tinha absoluta certeza que Jesus era o Cristo. No entanto, agora, talvez porque João ainda pensasse num Cristo, num Messias, com características diferentes. Ele ouvia falar, mas será que é? Porque não é exatamente o que ele próprio esperava. Vão lá perguntar para ele se é ele mesmo, se a gente tem que esperar outro. E eles foram. E Jesus, ao invés de dizer, não, vai lá e fala para ele que sou eu mesmo. O que é que ele está com dúvida agora? Fala para ele que sou eu mesmo. Não. Vão lá e digam ao João o que vocês estão vendo aqui acontecer. Os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, o evangelho é pregado aos pobres. Digam isso para ele. Porque se as escrituras de uma parte anunciavam a vinda de um Messias guerreiro, libertador, havia também, em parte das escrituras, um outro perfil de Messias. E alguns esperavam aquele libertador, ou a maioria esperava aquele guerreiro, aquele libertador. Poucos conseguiam entender que o Messias poderia ter características diferentes. Eu vou só finalizar o raciocínio. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Então a ideia básica é esta: Jesus vinha modificar os paradigmas existentes. A ideia que se tinha sobre a conquista do paraíso era pela violência, era pelo poder. Ele mudou esse paradigma. Comigo é diferente, o roteiro que eu dou é outro, é de amor. Façam isso, incorporem isso, absorvam esses ensinamentos. E fazendo isso, o que vai acontecer? Ele já dava então a consequência: achareis repouso para as vossas almas, significando, portanto, só repetindo, aquela condição de espírito puro que nós alcançaremos se nós conseguirmos absorver o mais rapidamente possível os ensinos de Jesus, incorporá-los e colocá-los em prática, acelerar, portanto, o ritmo de crescimento, libertar-nos mais rapidamente deste plano que ainda é grosseiro, que ainda é de dor, que ainda é de sofrimento. Isso está em nossas mãos. Isso depende do nosso livre-arbítrio, acelerar o processo. O que é fatalidade da lei divina é chegar lá, todos chegaremos. Agora, o tempo que vai demorar, aí corre por conta do nosso livre-arbítrio. E nós sabemos, eu coloquei essa questãozinha aqui apenas para a gente recordar e fechar o assunto, nós podemos andar mais rápido ou menos rápido. O Espiritismo deixa isso muito claro. Quem acelera o ritmo do crescimento somos nós, fazendo uso de uma coisa que é uma prerrogativa nossa, chamada livre-arbítrio. E é por isso que geralmente a gente não cresce tão rapidamente, porque a gente não aprende com a experiência dos outros, a gente só aprende com as próprias. E geralmente o que acontece? Nós precisamos passar pela dor, precisamos passar pelas experiências, nós mesmos, para poder entender, e para poder aprender, para poder mudar. A experiência do outro geralmente não nos serve. Então aqui a questão é essa: o número de encarnações é o mesmo para todos? Não, não é. O que caminha rápido, avança mais rápido, poupa-se de muitas provas. Agora, sempre haverá um número muito grande, porque o aprendizado se faz através das encarnações sucessivas. Agora, nós podemos diminuir o número dessas encarnações com base no modo como nós usamos essas encarnações. Então, eu vou encerrar por aqui, lembrando apenas isto: Jesus, ao dizer, vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento, eu vos aliviarei, nos convidava a uma atitude de prece, nos convidava a buscá-lo, se colocava à disposição, vinde a mim. E ao dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ele nos convida a refletir e adotar os seus ensinamentos, o seu roteiro libertador. Se fizermos isso com mais intensidade, com mais rapidez, nós nos libertaremos e alcançaremos a condição de felicidade inalterável, conforme foi descrito na condição do Espírito puro.
Muito obrigado a todos pela atenção, bom domingo.